Hoje nós vamos te mostrar o passo a passo da instalação da grama sintética. Mas não é só isso, nós vamos te revelar os segredos que ninguém te conta. Como evitar os erros mais comuns que podem destruir o resultado final, qual o truque para deixar o acabamento profissional, mesmo se você nunca fez isso antes, e o mais importante, como garantir que a sua grama não descolhe e não acumule água com o tempo. Se você está pensando em fazer a instalação por conta própria, ou até mesmo se já contratou alguém, mas quer ter certeza que o serviço vai sair bem feito, fica comigo até o final desse vídeo, porque essas dicas podem te salvar de muita dor de cabeça. Nesse vídeo você vai aprender o passo a passo 100% detalhado para você instalar a sua grama sintética. Sem erros, sem aparecer emenda, com caimento perfeito para não empoçar água, não dar mau cheiro, não dar fungo, nem nada do tipo. Vocês vão ver que esse vídeo aqui ele é especificamente para a área de cimento, então ele não funciona para quem quer instalar na terra. Para isso você precisa de grampo. E aqui nós vamos instalar com cola. Vocês podem ver que é muito importante que a região esteja o mais limpa possível, sem pedrinhas, sem poeira, sem grandes desníveis, para a gente conseguir fazer uma instalação bacana. Então o primeiro passo é a gente tirar as medidas do local, porque a grama sintética ela tem 2 metros de comprimento, não existe bobina de 50 centímetros, de 1 metro, de 1,50. Então você tem que adequar as medidas da grama à medida do seu espaço para ter o mínimo de emenda possível. Vocês podem ver aí na tela que a gente está medindo isso com uma trena mesmo. É bem simples também de cortar, então demarca ali exatamente qual que é o tamanho da sua área com a grama esticada e passa o estilete. A grama ela corta muito fácil. O ideal é você cortar por baixo dela, mas poucos cortes assim você pode fazer por cima também. Vocês podem ver também aí que a gente está tirando tanto uma diferença mínima de centímetros ali na ponta da grama para ela ficar no tamanho ideal do espaço, como a gente também está tirando um plástico que vem ali em uma das bordas da grama que é ideal para você conseguir deixar ela exatamente perfeita no seu espaço, sem nada sobrando para um lado, sem nada sobrando para o outro. Então a gente continua tirando as medidas para adequar exatamente onde a gente quer, e aquilo que eu falei, sempre prefira cortar pelo lado de baixo da grama, pela base, para você evitar de cortar as cerdas, evitar de cortar as folhinhas, assim, vamos dizer. Então você vai ver que na grama sintética ela tem várias linhas na base, pega ali aonde você tem que cortar e continua seguindo a linha, que não precisa de errar, você não precisa nem de usar outra ferramenta para o seu corte não ficar torto. Agora ali a gente vai levar a grama, né, para dentro do espaço, para estar colocando ele, realizando a instalação, e é bem simples, a grama não é pesada, você pode dobrar ela normalmente. Vocês podem ver aí que o ideal é posicionar a grama perfeitamente no local antes de passar a cola ou iniciar os recortes. Por quê? Se você deixar as gramas, nem que sejam 1, 2, 3 centímetros separadas, elas não ficarem perfeitamente conectadas, vai aparecer a emenda, vai dar para ver que tem 2 pedaços separados de grama, não vai ficar uma coisa natural. Então primeiro você posiciona a grama, faz todos os recortes necessários. Se tiver plantas no local, você pode cortar por cima mesmo. Se um dos muros, dos lados, tiver algum tipo de desnível, vai cortando o excedente antes de pensar em passar cola. Uma vez que você passou cola, se tiver errado, depois fica muito difícil tirar, pode correr o risco até de estragar a grama. Então vai acertando exatamente onde é que você vai colocar, vai tirando qualquer parte que possa ali atrapalhar você a colocar a grama e vai ajustando no local que você quer instalar. Vocês podem ver aí esses jardins que tem flores, vasos de planta, coisas que são conectadas no chão, são um pouco mais difíceis, mas se você tiver paciência, vai passando com o estilete ali por cima mesmo, que vai ficar bem bacana. Então vocês podem ver que já está tudo devidamente recortado. Agora a gente vai começar a preparar o local para receber a cola e de fato fixar a grama aí. Como vocês podem ver, aqui vai uma dica bem importante. Esse tipo de cola utilizado na grama é um tipo de cola que funciona com uma reação química ao calor, ou seja, você tem que esperar a cola fazer o efeito para você poder colocar a grama. E o ideal é sempre passar tanto no chão quanto na grama, senão corre o risco de soltar. E eu preciso passar em 100% do local onde eu vou colocar a grama? Não, você passa principalmente nas bordas da grama, que se elas ficarem coladas, a grama também vai ficar 100% fixada. Então lembrando, passar cola tanto no chão quanto na grama, e pode usar um pedaço mesmo
mesmo de grama sintética para espalhar bem. E agora a gente vai esperar secar um pouquinho, ter a reação química para de fato a cola funcionar e a gente poder colocar ali, né, fixar as duas partes da grama. Nesse modelo aí, vocês podem ver que ele preferiu colar pelos cantos e no meio ele vai juntar justamente para ficar bem coladinho onde é a emenda, porque exatamente onde as gramas vão se conectar não pode se mexer, porque senão vai aparecer a emenda, sua grama não vai ficar natural, como eu já falei algumas vezes aqui. Então o processo é bem simples, vocês podem ver eles fazendo aí, que fazer na sua casa vai ser da mesma forma, não tem erro se você seguir o passo a passo. Passa a cola nos cantos, passa na grama e depois põe a grama direto no local onde você quer instalar. Depois é só dando os toques finais, vai juntando ali onde você precisa, deixa um lado da grama bem conectado na outra, para não ter risco de dar esse espacinho aí. Vocês podem ver que eles têm bastante atenção a esses detalhes, fazem isso com muito cuidado, bem devagar, porque uma vez que você passou cola, se errar fica muito difícil de consertar. Olha como é que ficou o resultado final, lembrando que essa aqui era a grama de 20 mm instalada, seguindo passo a passo, exatamente o que a gente ensinou aqui durante o vídeo. Você vai ver que as emendas não vão aparecer, a grama vai ficar bonita, durável, não vai ter o risco de danificar por causa de empoçamento de água, e você vai ter um projeto aí que vai ser duradouro por muitos e muitos anos. E aí, gostou do passo a passo? Agora você já sabe como fazer a instalação da sua grama de forma certa. Mas se mesmo assim você ainda está com alguma dúvida, ou se bateu aquela insegurança na hora de colocar a mão na massa, não tem problema. Se você quiser ter certeza de um resultado perfeito, com acabamento profissional e garantia de qualidade, é só falar com a gente. Aqui na Master Tapetes, a gente não só vende a grama sintética de alta durabilidade, como também faz a instalação completa, com 1 ano de garantia, tanto na grama quanto no serviço de instalação. Assim você fica tranquilo, sabendo que está investindo em algo que vai durar muito tempo. O link do contato está aqui na descrição.